Salve pessoal, tudo bem? Eu já falei que a missão desse canal aqui é ajudar você a investir o seu dinheiro e conseguir a sua famosa liberdade financeira. E é nesse sentido que hoje nós vamos falar sobre renda fixa. Nós falamos sobre renda variável, sobre fundos imobiliários, sobre ações, só que hoje é renda fixa. Qual renda fixa é melhor você investir? A renda fixa pré-fixada ou pós-fixada? Eu vou te mostrar nesse vídeo que você vai ter que trocar o OU pelo E. Você pode investir tanto na renda fixa pré-fixada e na pós-fixada. Vai ser bom para o seu dinheiro, vai ser bom para o seu momento na economia e é uma espécie de diversificação na renda fixa. Ok? Então já cola com a gente, curta, compartilha, se inscreva no canal, assista até o final que esse vídeo vai ser informação relevante do começo ao fim. Ok? Então vamos lá. Eu já falei em vídeos anteriores aqui que os investimentos, todo e qualquer investimento, funciona em três bases: rentabilidade, risco e liquidez. Eu vou deixar o card aqui ou aqui e ele vai aparecer o vídeo que eu falo sobre isso. Só que, como a gente está falando de renda fixa, a gente não vai tratar aqui de risco. A gente vai tratar somente de rentabilidade e liquidez. E é isso que vai mexer com renda fixa pré-fixada ou pós-fixada, porque você vai mexer na liquidez para você decidir aumentar a rentabilidade dos seus investimentos. Então vamos falar um pouco sobre a renda fixa pré-fixada e como ela funciona e como vai beneficiar você e o seu ganho de dinheiro. A renda fixa pré-fixada nada mais é do que você investir numa renda fixa a uma taxa pré-contratada. Vamos supor que você vai investir num CDB, numa LCI ou numa LCA e a taxa que está lá é 12% ao ano. Significa que durante o prazo de vigência dessa modalidade de investimento vai render 12% ao ano. Se 3 anos, 12% durante 3 anos. Tá? Cada ano vai render 12%. Por que isso é bom? Porque te dá previsibilidade. Porque você sabe que aconteça o que acontecer, seja a variação da taxa de juros para cima ou para baixo, aquele dinheiro que você deixou lá, ele vai render essa taxa. Não importa o que aconteça no mercado, não importa o que aconteça na economia, aquela taxa será fixa e será que você contratou no momento do investimento. E isso é muito positivo para o seu planejamento financeiro. Outro ponto positivo de investir em renda fixa pré-fixada é a estratégia de planejamento financeiro, porque você pode deixar o seu dinheiro lá por causa da previsibilidade de rendimento, para caso você queira comprar um carro, caso você queira dar entrada num apartamento, ou dar para os seus filhos, pagar a escola, enfim. Você consegue ter essa previsibilidade e você consegue estabelecer as estratégias que será melhor para você ter para ter o seu dinheiro no final daquele período. Então é mais um ponto positivo para uma renda fixa pré-fixada. Vamos às desvantagens desse título. Primeiro, como eu falei, a rentabilidade do seu investimento será definida no momento da compra, ok? Mas vamos supor que você esteja investindo numa renda fixa pré-fixada e ela seja uma taxa de 12% ao ano. Só que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros que impacta em todo o rendimento da renda fixa, ela está crescendo. Ou seja, aquele rendimento de renda fixa, os rendimentos de renda fixa, eles estão aumentando a sua rentabilidade. Ao passo que a sua modalidade de renda fixa, ela está estagnada, é aqueles 12%. Então você tem aí um custo de oportunidade, porque você está deixando de aproveitar um aumento da rentabilidade de uma renda fixa, porque você optou por uma modalidade fixa de rendimento. Então esse é um ponto positivo. Ponto negativo de investir numa renda fixa pré-fixada: não aproveitar as variações da taxa básica de juros. Outro ponto negativo: inflação. Existe uma coisa chamada rentabilidade nominal e rentabilidade real. A rentabilidade nominal é aquela que está escrito lá, por exemplo, 12% ao ano. Essa é uma rentabilidade nominal. A rentabilidade real é quando você pega essa rentabilidade e desconta da inflação. Se você tem uma inflação de 5%, você vai fazer lá 12 menos 5 dá 7%. Arredondando, tá? Não é muito bem isso não, mas a grosso modo vai ser 7% de rentabilidade real que você vai ter no seu título. Se essa inflação aumentar, você vai cada vez mais perder uma rentabilidade real da sua modalidade de investimento. E você não vai poder fazer nada a respeito. Cada vez mais você vai perder rendimento e você vai estar amarrado, porque a renda fixa ela vai ser presa. A rentabilidade do seu rendimento ela é estável, ela é fixa. Okay?
Esse é mais outro ponto negativo que você precisa saber sobre modalidade pré-fixada. Vamos agora à pós-fixada. O primeiro ponto positivo de uma renda fixa pós-fixada é defesa contra a inflação. A gente não acabou de falar que a inflação é um problema para a renda fixa pré? Pois é, ela não é um problema para a renda fixa pós. Porque se você compra um CDB, por exemplo, pós-fixado, IPCA, atrelado ao IPCA, IPCA mais 6%, vamos colocar assim. Se o IPCA subir, a rentabilidade da sua renda fixa pós-fixada também vai subir. Porque o IPCA, sei lá, ele está 4%, agora ele passou para 5%, a rentabilidade da sua renda fixa também vai passar para 5%. Tá? Então é uma ótima defesa para processos inflacionários. Se você está num cenário de inflação crescente, investir numa renda fixa pós-fixada pode ser a boa para você. E a partir do momento que você compra uma renda fixa, por exemplo, também atrelada ao CDI, primeiro você colocou o IPCA e agora você coloca o CDI, se o Banco Central subir a taxa básica de juros, a rentabilidade da sua renda fixa atrelada ao CDI também vai subir. Então, ou seja, você consegue diversificar os seus investimentos trabalhando na renda fixa. Se o CDI sobe, o IPCA tende a cair. Então você vai ter uma pequena queda na rentabilidade da sua renda fixa pós-fixada atrelada ao IPCA. Em contrapartida, a renda fixa pós-fixada atrelada ao CDI vai subir. Ou seja, é exatamente o conceito de diversificação que a gente prega na renda variável. É proteger a sua carteira das flutuações econômicas. Você consegue ter uma vida mais tranquila investindo nessa modalidade de investimento. O segundo ponto é o que eu acabei de falar. Você consegue surfar uma alta na taxa de juros. Se em determinado momento da economia você tem uma inflação alta e o Banco Central enxerga a necessidade de subir a taxa básica de juros, a rentabilidade da sua renda fixa também vai subir. Porque ela é flutuante, ela é pós-fixada. Você não vai ter a rentabilidade contratada naquele momento. Ela vai variar conforme a flutuação da taxa básica de juros. Então você consegue manter uma rentabilidade real da sua carteira. O terceiro ponto positivo da renda fixa pós-fixada é a liquidez. Você tem várias modalidades de renda fixa que você tem uma liquidez D+1, ou seja, você pede o saque do seu dinheiro no dia seguinte, ele já está na sua conta, e você tem ainda a rentabilidade imediata de uma renda fixa, que é, no caso, o mais indicado para você colocar, inclusive, a sua reserva de emergência. Você pode pedir o seu dinheiro, fazer o saque do seu dinheiro e ele na hora já cai na sua conta. Então a liquidez é um terceiro ponto da rentabilidade da sua pós-fixada que você não vai ter na pré-fixada, ok? Qual é a primeira desvantagem da pós-fixada? Bom, nós falamos que a renda fixa pós-fixada ela é bom quando você está subindo a taxa de juros. Mas a taxa de juros ela pode subir e ela pode descer. Então você não tem uma previsibilidade de receita. Você vai investir numa renda fixa, por exemplo, 100% do IPCA ou 110% do CDI. Mas você não sabe daqui a um ano, daqui a 6 meses, o quanto que vai estar o IPCA e o quanto que vai estar o CDI. Porque são indicadores variáveis. A todo momento eles estão alterando o seu valor, conforme o desempenho da economia. Então a previsibilidade da renda fixa que você vai ter e que às vezes é muito importante na sua vida, na pós-fixada você não vai ter. Tá? A segunda desvantagem da renda fixa pós-fixada é a queda na taxa de juros. Porque a partir do momento que você está num cenário de subida da taxa de juros, ok, a renda fixa pós-fixada ela será excelente para você e no seu dinheiro. Só que nem tudo são flores. Assim como a taxa básica ela pode subir, ela também pode cair. Que é, na verdade, o momento que nós estamos hoje na economia. No momento que eu estou gravando esse vídeo. O Banco Central está baixando cada vez mais a taxa de juros em 0,5%. Então, investir numa renda fixa pós-fixada nesse momento fará com que você perca cada vez mais rendimento no dinheiro que você está lá. Então, aquele dinheiro lá que você tinha e que você esperava ter um determinado tipo de rendimento, na pós-fixada isso não pode não acontecer, ok? Portanto, o que eu preciso que você entenda nesse vídeo? Que lembra no começo que eu falei que para guardar aquela informação de liquidez e rentabilidade? Então, nós vamos falar sobre ela agora.
Porque a partir do momento que você contrata uma renda fixa pré-fixada, você não vai ter a liquidez. Então, se você não tem essa liquidez, a rentabilidade dessa renda fixa ela tende a ser maior. Por causa do triângulo, rentabilidade, liquidez e risco. Nós não temos o risco. Então, vamos ficar sobre liquidez e rentabilidade. Se você diminui a liquidez, a rentabilidade sobe. Do outro lado, quando você investe numa pós-fixada, você vai ter um aumento de liquidez. Você pode sacar o seu dinheiro a hora que você quiser, que o dinheiro vai estar na sua conta. Em contrapartida, a rentabilidade dela não será tão boa, ou será simplesmente menor do que a pré-fixada. Tá? E isso pode ser interessante para você, porque você pode colocar um dinheiro que você queira que ele renda mais, porque você vai precisar investir, você vai precisar colocar ele em outro lugar. Então você coloca esse dinheiro numa pré-fixada, porque você vai ter a previsibilidade de rendimento e você vai ter um rendimento maior nesse dinheiro. Em contrapartida, você pode colocar um outro dinheiro na renda fixa, já que você não quer variável, você pode colocar ele numa renda fixa atrelada ao IPCA. Se você enxerga que esse indicador ele vai subir. Então, eu vou estar protegido pela rentabilidade real, que é a rentabilidade nominal menos a inflação. Se você investe numa renda fixa atrelada à inflação, porque vai ser sempre a inflação mais uma rentabilidade, você vai estar sempre protegendo o seu dinheiro dessa inflação e você não vai ter perda monetária dele. De uma outra forma, você pode investir uma outra parte do dinheiro atrelado ao CDI, porque o CDI e o IPCA, eles têm movimentos distintos na economia. Se o IPCA, que é a inflação, sobe, o CDI ele tende a subir para que a inflação caia. Esse movimento ele acontece e você pode aproveitar essas oportunidades. Nesse momento, nós estamos com o IPCA baixo e o CDI ele está caindo, mas o CDI ele está aqui em cima ainda. Então você pode investir no momento que a partir que o CDI caia, a inflação tende a aumentar. E você vai investindo numa renda fixa pós-fixada para aproveitar esses movimentos. Então, a renda fixa, tanto a renda fixa pré-fixada quanto pós-fixada, ela pode trabalhar para você e você pode montar uma carteira diversificada só nessa renda fixa, ok? Então, confirmando, né, o que eu estava dizendo no começo do vídeo, troque o OU pelo E. Invista tanto numa renda fixa pré quanto pós-fixada, que ela será boa para você, ok? Então, espero que tenha gostado do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu!